Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Sede cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, a partir do verso 15 diz: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? O apóstolo Paulo, nesse contexto, ele, na verdade, estava falando da diferença entre os frutos da luz e os frutos das trevas. Que, na verdade, nós devemos, ele falando aos Éfesos, ele estava falando sobre como uma pessoa que tem o Senhor caminharia. Na verdade, na sua caminhada como cristão, como um crente em Cristo Jesus, como um seguidor, como um discípulo, você deveria, na verdade, dar bons frutos. Frutos esses contemplados aqui pelo apóstolo Paulo como frutos da luz e não frutos das trevas. E nesse capítulo todo, ele exemplifica, na verdade, a diferença entre um fruto entre um fruto e o outro, né? E por isso ele chega a uma conclusão do seguinte com eles, né? Declarando que nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus, das coisas que vêm do alto, não das coisas mundanas, das coisas terrenas, porque a Bíblia mesmo diz que o mundo jaz do maligno, né? E por conta disso, o apóstolo Paulo fala que nós não devemos nos contaminar, não devemos nos deixar levar pelos prazeres da terra, simplesmente, né, pelos prazeres da terra, pelos prazeres mundanos, né? Pelos prazeres mundanos, e sim buscarmos sempre estar cheios do Espírito Santo de Deus. Muita gente tenta usar esse texto somente pelo fato da parte do vinho, mas o que nós temos que compreender é algo mais profundo do que isso, porque quando nós lemos o capítulo todo, nós temos o pleno entendimento do que Paulo estava falando. Na verdade, o que Paulo estava ensinando aos Éfesos é o seguinte: não vos contamineis com as coisas mundanas. Porque as coisas mundanas são boas, elas são prazerosas, elas nos atraem. Porque nós estamos imersos nesse mundo. Mas tenhamos sabedoria e prudência e busquemos as coisas que vêm do alto. Busquemos as coisas que vêm de Deus. As coisas, sejamos sempre cheios do Espírito Santo. Porque assim poderemos o quê? Destoar e podemos saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Você vive nessa terra. Você, na verdade, pode, usufruir, né, dos prazeres dessa terra. Mas cuidado com isso. Só isso que o apóstolo Paulo falou. Ao invés disso, tente buscar as coisas do alto. Porque isso, de fato, vão fazer você demonstrar e ter os frutos da luz. Amados, que nessa manhã, nesse dia, vocês possam clamar a Deus para ser cheios do Espírito Santo e assim poder, de fato, efetuar as obras, né? Efetuar as coisas que vêm do alto, salmodiando, cantando louvores, orando em espírito e em verdade, buscando a Deus verdadeiramente e do fundo do coração. É isso que Deus, na verdade, anseia de nós, que nós tenhamos consciência e não sejamos tolos e sejamos levados pelo que o mundo, na verdade, tenta nos persuadir. Seja sábio, não seja nécio, seja prudente e seja cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus.